Irmãos, nós estamos numa série, acho que em 9 domingos foram sequências de pregações sobre a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos quebrar essa sequência, mas nós não podemos deixar de conectar com tudo aquilo que será falado aqui, porque você muito bem ouviu nos últimos cultos que nós temos Jesus como nosso cabeça, nós somos os membros, nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo necessariamente precisa se mover para que o Evangelho de Cristo Jesus alcance novas pessoas, novos povos, novas línguas. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre missão. Quando a gente iniciou hoje o culto pela manhã, eu chamei a igreja para uma responsabilidade, porque esse culto pela manhã, há um bom tempo já havia sido pedido para que a gente iniciasse, e eu lancei um desafio onde a missão ela não é só feita quando nós saímos aqui da cidade de Criciúma e vamos até o Rio Grande do Sul, como nós fomos ontem. Missão não é somente fazer algum tipo de evangelismo no centro, ou pegar um avião e ir até um outro local, seja América do Norte, Sul, Ásia, África, Oriente Médio, mas fazer missão também é servir nas kids nesse momento, tanto pela manhã quanto à noite. Fazer missão é cumprimentar as pessoas que chegam até a igreja, é cuidar dos carros, é participar da logística, dos louvores. Isso você também estará cumprindo com a missão que Deus te chamou. E nós entendemos que agora é o momento de arregaçar as mangas. A Aviva vai começar a se mover para fora dessas 4 paredes. E nessa noite a igreja te faz um convite. 80, 60 até 2030, a gente não vai parar de colocar esse slide até que todos estejam participando de pequenos grupos. Nós desejamos que 80% da igreja esteja engajada em pequenos grupos, e 60% servindo conforme sua paixão, perfil, dons, e essas pessoas sendo desenvolvidas para que elas se tornem cristãos maduros e sejam líderes inspiradores. Você foi chamado para uma missão. Se essa noite você está aqui sentado, eu sinto lhe dizer, Jesus já te chamou para essa missão. Você já foi convocado para essa missão, você já foi alistado. Não tem como você mais abrir mão dessa missão. Você entendeu pelo qual motivo Jesus te alcançou? Foi para que você estivesse na missão. Na missão da Aviva de construir igrejas apaixonadas por Jesus? Sim, também. Mas existe uma missão muito maior do que a visão da Aviva e a missão da Aviva. Existe uma missão do reino de Deus. O reino de Deus tem avançado na cidade de Criciúma, tem avançado em todo o globo terrestre, e você precisa entender aonde você se encaixa nisso. E trago como ideia central da ministração dessa noite: um cristão maduro é aquele que conhece seus dons e os coloca em prática. Se você ainda não conhece o seu dom, por favor, entre em contato conosco, porque o nosso pastor Bruno, tem se esmerado com tanta dedicação a fazer inúmeros testes para que você se conheça um pouco mais, para que você saiba como que você pode conhecer o seu dom, e tudo isso de forma gratuita, irmãos. Muitos testes que às vezes ele até precisa comprar para desenvolver, para disponibilizar para a igreja, e talvez nem isso nós temos feito, para saber aonde nós nos encaixamos naquilo que Deus nos chamou. Quando nós falamos sobre missão, logo talvez lá no início da sua conversão você pensa, né? Poxa vida, missão é ir para a África, é entrar dentro do avião e ir até na África, e chegar lá e encontrar crianças como essa do slide, crianças praticamente desnutridas, crianças que uma grande maior parte delas não conhecem Jesus, porque se você não sabe, o islamismo é o que mais domina na África nos dias de hoje, como religião, e a gente se imagina, nossa, eu vou chegar até lá na África e eu vou tentar ajudar essa criança. Nós temos necessidade de ir até a África, sim. Existe inúmeras crianças lá, familiares dessas crianças, que estão passando por essa dificuldade. Mas a missão de ir até a África e alimentar essas crianças, elas não se resumem somente em levar alimento, fazer assistencialismo. Se o Evangelho não chegar para mudar a realidade dessas crianças, o destino eterno delas e de seus familiares é o mesmo. Eu trago essa foto aqui é lá da Jordânia, das viagens que a gente faz para lá. Você vê todas essas meninas que estão sentadas nesse sofá? Pois bem, todas elas são órfãs. Todas elas perderam seus pais lá na guerra da Síria.
E a grande maior parte dessas meninas são vendidas praticamente por R$500, por grandes necessidades que têm acontecido naquele local. Você que é pai, será que teria a coragem de vender o seu filho por R$500? Ou muito mais do que isso, a necessidade que bate à porta nessas famílias, e por uma questão cultural que não é anormal vender um filho lá, por uma questão onde o alimento, que parece ser até mais prioridade do que o próprio filho naquele local, estão vulneráveis lá. Nós vamos até lá, fizemos atendimentos médicos, odontológicos, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas se o evangelho não chegar e mudar a realidade dessas crianças, dessas famílias, o destino eterno delas é o mesmo. Mas Guilherme, eu não tenho condições de fazer uma viagem missionária, é muito longe para mim. A gente tem o Trilho, bairro Pinheirinho, você conhece esse local aí? Pessoas nesse dado momento estão lá, andando de um lado para o outro, tráfico, pessoas depressivas, carentes da graça de Deus, passando fome, e a situação é a mesma lá da África e da Jordânia. Isso é missão. E essa foto do centro da nossa cidade e dos arredores? A condição financeira, ela não muda a realidade dessas pessoas que estão também trancadas talvez nos seus apartamentos depressivos. Pessoas que deixaram de comer estão entrando numa situação de vulnerabilidade, mesmo com poder aquisitivo alto, sabe por quê? Porque também essas pessoas precisam da graça de Deus e o Evangelho alcançando elas. Eu mostrei 4 situações para vocês, 2 de locais distantes e 2 locais que estão próximos de nós. Meus irmãos, a forma de chegar nesses locais, ela é diferente, mas a mensagem e o conteúdo é o mesmo. Como que nós podemos contribuir com o ministério local da Igreja Viva? Como que nós podemos contribuir com os ministérios que estão ao nosso redor? Para isso eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 10. A gente vai ler aqui alguns versículos, para que a gente dê um embasamento bíblico de tudo aquilo que nós vamos falar essa noite. Amém? Romanos capítulo 10, verso 9 ao 17, nós vamos por partes. Verso 9: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, como que foi a sua confissão a Jesus? Será que foi numa noite de domingo, onde o pastor fez um apelo aqui na frente? E nada contra apelos, tá, irmãos? No início lá da minha conversão, eu fui num apelo como esse, e esse versículo foi isolado para fazer um apelo. Mas o que eu quero fazer com que você reflita e pense: será que nessa noite você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, com toda a convicção, com toda a sua força? Porque o contexto aqui, irmãos, da época, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, confessar Jesus era uma situação de vida ou morte. Era uma situação que as pessoas que estavam confessando Jesus, que colocavam a sua vida diante de Cristo, a sua vida estava agora, a partir daquele momento, em jogo. E nos dias de hoje a gente não vê mais isso. A gente vê as pessoas falando que confessou Jesus, mas talvez confessou da boca para fora. Tudo isso nós estamos falando para que você faça uma autorreflexão e relembre o momento que talvez você desceu as águas e que você fez aquela confissão, que essa é a maior e melhor e mais importante confissão que alguém pode fazer na vida. Mas a gente não pode ficar só no confessar. Nós precisamos crer. Essa confissão é com a boca, mas isso precisa estar no nosso coração. Isso precisa estar um selo, a marca de Cristo no meu e no seu coração. Essa convicção daquilo que nós cremos. Porque hoje em dia confessar Jesus virou simplesmente moda. Não, eu até vou numa igreja, não, Jesus é meu Senhor e Salvador, sim. Mas a pessoa se comporta de uma maneira que, infelizmente, os frutos, a maneira como a pessoa anda, se comporta, como ela vê missão, como ela se comporta dentro e fora da igreja, talvez aquela confissão foi só um emocionalismo naquela noite. E emocionalismo não converte ninguém, irmãos. O que converte é a palavra de Deus. E a gente precisa não somente crer, mas crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele é o primogênito,
Ele é o primeiro da ressurreição, porque se nós não formos até a África, até a Jordânia, até a Ásia, até o centro da cidade, até o Pinheirinho, e não levar o Evangelho e mostrar que existe uma esperança eterna, que Jesus ressuscitou, e que nós não devemos esperar somente dessa vida, porque se nós esperamos dessa vida, a Bíblia fala que nós somos os piores, os mais medíocres, se nós esperamos somente algo dessa vida. Porque com o coração se crê para a justiça não que eu e você, quando nós vamos fazer uma viagem missionária, nós colocamos mais um tijolo em direção aos céus, não. Essa justiça aqui é aquilo que Cristo Jesus fez, que era para eu e você estarmos pregados naquela cruz, mas Ele pagou o alto preço, e essa justiça foi imputada na conta dEle, e eu e você hoje temos paz com Deus. Hoje eu e você temos livre acesso ao trono da graça, pela justiça imputada de Cristo Jesus em nossas vidas. Com a boca se confessa para a salvação. Como que você tem confessado isso? Simplesmente falar que Jesus é teu Senhor? Ou você tem feito a diferença no seu trabalho, feito a diferença na faculdade? Não somente falando que você é cristão. Tudo bem, as pessoas precisam ver que você é cristão. Mas confessar é muito mais do que falar isso. Confessar é falar as verdades bíblicas para os seus familiares, para os seus amigos, que é ali que vai conter realmente aquilo que pode transformar a vida dessas pessoas. Verso 11, 12 e 13 diz o seguinte: pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, pois a Escritura, nós temos confessado Jesus, nós temos feito inúmeras coisas, só que é somente o nosso testemunho não é capaz de converter as pessoas ao cristianismo. Isso faz parte, a maneira que você se comporta, isso faz parte, os frutos vão fazer parte, mas é a Escritura que precisa ser falada, precisa ser confessada, e é isso que você precisa fazer no seu dia a dia. Não somente falar de Jesus, mas falar das verdades bíblicas que se contém na Escritura. Você não será envergonhado por isso. Talvez você não está fazendo missão porque você pensa, poxa vida, o pessoal ontem foi para o Rio Grande do Sul, que as pessoas vão falar agora, né, segunda-feira, se eu for numa viagem como essa? O que as pessoas vão pensar se eu for numa viagem missionária? O que as pessoas vão pensar se eu estiver lá no trilho agora fazendo evangelismo? Querido, eu quero te dizer que não importa o que as pessoas pensam de ti, importa o que o Cristo Jesus, Ele pensa de ti, importa o que Cristo Jesus pede para que você faça. O que as pessoas falam, deixa de falar, não interessa. Sabe por quê? Porque um dia você não será envergonhado quando o justo juiz falar assim, ó, entra agora e desfruta, meu amado, de tudo aquilo que eu tenho para ti, porque tu não envergonhou meu nome, e em nenhum momento tu deixou de pregar e falar da minha palavra. Nós teremos um advogado naquele grande dia, onde céus e terra, Jesus vai passar por todos os locais, como no piscar de olhos, e todo joelho se dobrará, e toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Porém, talvez esse dia será tarde para muitas pessoas. Algumas pessoas serão envergonhadas. Ele vai dizer, aparta-te de mim, eu não te conheço, cara. Outras não. Outras vão receber a coroa da justiça, como Paulo fala em 2 Timóteo, que ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Nós teremos a coroa da justiça naquele grande dia. Amém? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, independente do local, independente da crença, independente da religião, não importa a condição que essa pessoa se encontra nesse momento, se nessa noite você carece da graça de Deus, você não nasceu de novo, se nessa noite você invocar o nome do Senhor Jesus, sabe o que vai acontecer com você? Você será salvo. Então essa é uma boa noite para que você se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como Senhor e Salvador. Confessar para o pastor, confessar para o padre, confessar para alguma pessoa, não, querido. Você não precisa confessar para ninguém. Essa confissão, ela é diretamente para Cristo. Essa confissão, ela é diretamente para aquele que morreu no madeiro, por mim e por você, pelos nossos pecados. E diante dele você pode rasgar o seu coração, se arrepender dos seus pecados, se arrepender de tudo aquilo que você tem feito e se tornar uma nova criatura. Verso 14 e 15.
diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, agora o apóstolo Paulo ele faz uma lógica praticamente de 6 perguntas aqui, e talvez para ficar menos complicado a gente deveria começar do verso 15 e subir, mas a gente vai descer do verso 14, e a grande pergunta é o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? As pessoas lá fora não tem como crer em Cristo se a mensagem do Evangelho não está chegando até elas. Mas talvez você vai pegar na Bíblia, vai ter vários versículos: pastor Guilherme, mas lá diz que os céus e a terra, tudo isso proclama a glória de Deus. Hoje o pôr do sol estava tão lindo que se a pessoa não vê que Deus existe por meio daquilo ali, ela vai ser indesculpável. Eu sei disso, mas é papel meu e seu papel, que fomos chamados para essa missão, abrir a nossa boca, confessar Jesus, e muito mais que isso, falar das Escrituras, para que essas pessoas possam o quê? Crer. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Nós precisamos das Escrituras para falar sobre a história de Cristo, que de Gênesis a Apocalipse aponta para Ele, porque essas pessoas, como crerão naquele de quem nada ouviram? Existem tribos que nunca ouviram falar de Jesus, só existe uma possibilidade para que eles conheçam Cristo Jesus, só existe uma possibilidade para que eles ouçam sobre as histórias de Cristo Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? E aqui, meus irmãos, eu preciso jogar uma responsabilidade que ela não é só minha, não é só do pastor Bruno, não é só dos pastores que estão aqui, não é só dos líderes. E como ouvirão se não há quem pregue? Eu quero te dizer que a função de pregar o Evangelho e de instruir e de ensinar não é somente dos pastores. Essa função aqui, ela está na minha Bíblia e na sua Bíblia. Essa função aqui, ela é minha e sua. Você provavelmente pelo menos sabe um versículo para ensinar alguém, e isso talvez não pode ser desculpa para que você: eu não fui para um curso de teologia, eu não estou vindo na escola do discípulo. E a escola do discípulo é um bom local para que você aprenda coisas ainda maiores que você não sabe, para que você possa pregar o Evangelho. Só o seu caminhar não vai ser suficiente para que as pessoas olhem algo diferente em você. E como pregarão se não forem enviadas? É justamente por isso que nas segundas-feiras nós temos a escola do discípulo. É justamente porque domingo a domingo nós estamos falando sobre as Escrituras Sagradas aqui nesse púlpito, não mudando nenhuma vírgula, custe o que custar, doa o que doer. Sabe para quê? Para enviar você. Para onde? Para a África? Talvez. Lá para a Jordânia? Talvez. Para o Trilho? Talvez. Para o Rio Grande do Sul? Talvez, eu não sei. Você precisa conhecer os seus dons, você precisa se aperfeiçoar para que você seja enviado. Não, mas está tão bom, né, de domingo a domingo sentado, né? Eu sei que está tão bom, é confortável, ar-condicionado ligado, uma boa cadeira, graças a Deus por isso, irmãos. Mas nós precisamos aproveitar essa oportunidade para quê? Para a gente sair do comodismo, para que a gente aprenda mais e para que a gente venha fazer algo. Talvez a sua única missão é pregar para um parente seu. Essa é a sua missão. Outros talvez terão missão maiores para fazer. Mas eu quero te dizer que ir até o Trilho, ir até a África, não existe distinção de maior valor para Deus. Desde que você entregue um copo de água para um dos meus pequeninos, Jesus falou isso, você está fazendo para mim. Não existe diferença. Não existe diferença do que prega, do que canta, do que está lá cuidando da Kids agora, dos seus filhos, para que você possa estar aqui de maneira confortável. Só que nós queremos construir igrejas apaixonadas por Jesus. Como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos avançar para poder enviar equipes, e você precisa estar capacitado para isso. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Os teus pés começarão a ficar formosos, sabe por quê? Justamente porque a única coisa que as pessoas precisam ver em você é a mensagem do Evangelho. A única coisa boa que habita em mim e em você é o Espírito Santo de Deus. E as mensagens de boas novas que eu e você temos disponibilidade, livre acesso, para pregar todos os dias. Versos 16 e 17. Mas nem todos obedecerão ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo.
Felizmente, irmãos, nem todos vão crer no Evangelho. Está tudo bem? A gente pode se frustrar. Mas Isaías já dizia isso há quantos séculos atrás? Mas independente do que Isaías falou lá atrás, independente do que Paulo está dizendo aqui, a nossa função é pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quem vai ser salvo. Nós não sabemos quem Jesus quer alcançar nessa noite, no dia de amanhã. E ao mesmo tempo, irmãos, você nunca vai falhar quando você prega o Evangelho. Sabe por quê? Você não precisa ter medo de pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ao mesmo tempo que ela salva, ela condena. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e não é função sua convencer ninguém. Talvez você está frustrado porque você tem pregado o Evangelho para as pessoas ao seu redor e parece que nada acontece. Será que não é você tentando fazer na força do seu braço e não deixando o Espírito Santo de Deus agir no seu lugar? As pessoas vão se converter quando o Evangelho for pregado, mas a função é você pregar e o Espírito Santo convencer. E aqueles que não foram convencidos, infelizmente, meus irmãos, talvez o coração dessas pessoas está tão endurecido, e cabe ao Senhor a salvação, e não a nós. Para nós cabe a pregação do Evangelho. E verso 17, para a gente finalizar essa primeira parte da palavra: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. O testemunho é importante? Muito importante. Contar outras coisas que aconteceram na sua vida, talvez numa caminhada cristã, as suas experiências, é importante? É importante. Mas, meus irmãos, a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E ela não vem por ouvir testemunho, não vem por ouvir experiências, não vem por emocionalismo, por qualquer outra coisa. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Cristo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é essa palavra que sempre fará com que as pessoas se rendam ao senhorio de Cristo. Tendo dito isso, irmãos, eu vou começar a apresentar algumas fotos aqui, e se essas fotos elas não te mexerem essa noite, e as pessoas que aparecem aqui, na verdade não é para a glória de ninguém, é somente para mostrar que você pode fazer parte de uma missão, é para mostrar que você está dentro de uma igreja que faz missão, porque talvez lá fora as pessoas dizem: aquela igreja viva, né? Nem orar, não ora, não acredita no Espírito Santo. Imagina fazer missão. Sim, nós temos feito missão. E tudo isso para a glória de Deus. E tudo isso para que o Evangelho avance aos 4 cantos dessa terra. E aqui está um dos projetos aqui da Igreja Viva, o Movimento Brasil pela Síria. Isso aqui é uma primeira viagem que foi feita lá em 2017, que nós temos colhido fruto até os dias de hoje. E tudo isso pela graça de Deus, irmãos, não tem mérito de ninguém. Porque talvez lá em 2017, você semeou nesse projeto, e você talvez nunca soube de nada mais que aconteceu. E hoje nós estamos aqui, para fazer uma prestação de contas de tudo aquilo que a Igreja Viva tem feito, investido em missão, com o seu dinheiro, com o dinheiro da igreja, com o seu investimento, com as suas orações, e as pessoas também que estão indo nas viagens. Quando a gente voltou em 2018, a gente pôde se deparar com pessoas que estão sendo acompanhadas. Esse projeto do Movimento Brasil pela Síria, ele começou com 2 mulheres, dentro de um campo missionário, ainda no Oriente Médio. As mulheres praticamente lá, elas não têm tanta voz para pregar o Evangelho, principalmente para pregar o Evangelho ainda para os homens. Mas 2 brasileiras saíram daqui, ficaram praticamente 16 anos à frente desse projeto. Hoje elas estão, a Paula e a Beth, na França, numa cidade totalmente islamizada. A França praticamente está totalmente tomada, a Europa está totalmente tomada pelos muçulmanos, e elas começaram um projeto lá. Muitos aqui já começaram a regalar: opa, agora vai ter uma viagem para a França, né? Se Deus permitir, vai ter uma viagem para a França, vai ter uma viagem para a África, vai ter uma viagem até os confins da terra. A única coisa que você precisa é que o seu coração seja motivado da maneira correta para que você vá numa viagem, para que você vá até o Rio Grande do Sul, como nós fomos ontem novamente. E ali a Pati, a minha esposa, que por 2 vezes esteve lá, essas mulheres, elas não aguentam mais ter filhos. E você sabe como é que o Islã, os muçulmanos, têm se espalhado pelo mundo todo? Porque ao contrário de nós cristãos, que talvez hoje não queremos mais nem ter filhos, e para quem esteve no retiro de casal sabe que nós precisamos multiplicar.
a cada um filho ou dois que nós temos, e eu não estou dizendo que, não estou colocando aqui qualquer outro fator, tá, irmãos, mas para vocês verem uma proporção, enquanto eles têm 10, 11, 12, 13, 14 filhos, e às vezes até com 3 mulheres diferentes, nós temos 1, 2, às vezes 3. Você acha que o cristianismo, por mais que nós temos multiplicado filhos, vai conseguir bater de frente com essa multiplicação deles? Graças a Deus que nós temos o poder do Evangelho para poder avançar com tudo isso. Mas é isso que acontece. Então, ali a Paty deu uma palestra para essas mulheres que não aguentavam mais ter filhos, só que elas não podiam dizer não para os seus maridos. E aí, como é que faz? O que que faz? E pela graça de Deus, a Paty não somente pôde atender essas mulheres, não somente a gente fez atendimentos médicos, odontológicos, fez parte de assistencialismo, fizemos inúmeras coisas lá, mas o Evangelho, o discipulado, ter sido plantado de maneira eficiente no meio desse povo muçulmano. E pela graça de Deus, em 2023 a gente voltou, e agora vocês olham que antes a foto elas estavam olhando para a câmera, e agora elas estão de costas para a câmera. Sabe por quê? Porque o pastor Bruno teve a oportunidade de pregar para mais de 25 mulheres, que praticamente era a grande maioria daquela da outra foto, que se converteram ao cristianismo. E você faz parte disso, você participou disso, você sabia? Graças a Deus por isso. E o que dizer desse projeto que também aconteceu lá, dentro do Movimento Brasil pela Síria? Um dos nossos irmãos aqui, o Tiago, e eu estou só citando nomes, tá, irmãos, porque a gente não está fazendo um reconhecimento, mas para você saber o que aconteceu lá, o que acontece por meio das viagens. O Tiago aqui, primeira viagem em 2017, 12 homens se formaram barbeiro. Ele deu todo um curso na semana que ele estava lá, um curso desgastante, irmãos, que começa às 7 da manhã e vai até às 10 da noite. E sabe como você ajudou para que esse curso acontecesse? Todos eles ganham máquina, ganham pente, ganham espelho. Esses homens que perderam tudo lá na Síria, agora lá na Jordânia começam a trabalhar e levar sustento para dentro da sua casa, por meio da sua contribuição, da sua ajuda, porque foi por meio do dinheiro que você ajudou, que foi possível comprar máquinas para cortar cabelo, tesoura, pentes, etc. E aí, pela graça de Deus, o Tiago volta agora nessa última viagem em 2023 conosco, e praticamente ali também, acho que em torno de uns 23, 24 homens foram equipados de cima e embaixo. Mas quando nós voltamos em 2017, a maior parte desses homens, sabe o que aconteceu com eles? Eles abriram uma barbearia, e isso rendeu frutos, irmãos, lá do outro lado do oceano. E o que dizer desse projeto, que acontece lá também? Sabe esses tatames que essas pessoas estão pisando ali? Foi a sua doação aqui para a igreja, que fez com que nós pudéssemos comprar esses tatames. Projeto de Jiu-Jitsu que tem alcançado inúmeras pessoas lá. Agora o Nildo que está ali, aquele que está baixado, agora passou a transição do projeto. A Paula e a Beth estão agora na França, agora o Nildo e a Paula. O Nildo já esteve aqui pregando para vocês. Estão à frente do projeto junto com o Terry e a Melissa. Um casal de brasileiros e um casal de americanos. Esse projeto ele praticamente já foi abraçado pela Igreja Viva. Você sabia disso? Mas ia até a Jordânia, né, para fazer jiu-jitsu. Irmãos, o jiu-jitsu tem acontecido dentro da igreja. Sabe esses tatames? Sabe essa estrutura que você ajuda, porque a gente monta os tatames ali atrás? Que a sua contribuição financeira, a sua oferta, o seu dízimo, tem nos ajudado a comprar tatames para colocar ali atrás. E isso tem mudado a realidade de inúmeras crianças que têm aparecido aqui. Isso é um projeto de missão que tem acontecido aqui dentro da igreja. Inúmeras famílias têm se reunido aqui, e o Evangelho tem sido compartilhado com essas crianças, com essas famílias. Porque assistencialismo sem pregação do Evangelho, irmãos, não salva ninguém. É só assistencialismo. Essa foto, eu nem vou olhar muito para ela, porque eu sempre me emociono quando eu vejo essa foto. 2017, quando eu tive a oportunidade de atender essa família, eram esses 3 irmãos, mais um casal. Em 2017 eles ainda não eram cristãos, e eu conheço ali a Fará, que está de rosa, e na segunda oportunidade eu tive a oportunidade de atender ela de novo, e o Sultan, que está ali de azul. E a gente faz isso com tanto amor, com tanto esmero, porque só é possível com que eu vá até esse local atender, sabe por quê? Porque você contribui, porque você ajuda, porque você veio naquele bazar que foi feito aqui. E isso me emociona porque em 2017 a família ainda não havia sido convertida. Essa família, ela ficou uns 3 anos afastada do projeto e voltaram.
em 2023, quando a gente voltou lá, pela graça de Deus, a família, todas deles, estavam convertidas a Cristo Jesus. É só você olhar no rosto deles, a diferença do semblante, quando o Espírito Santo já está habitando dentro do coração dessas crianças. E eu não posso deixar de citar aqui, irmãos, o projeto Semear, que tem acontecido dentro da nossa igreja. Você sabia que tem um projeto, que o nome dele se chama Semear, que faz um grande bazar aqui? Talvez você já trouxe até roupas, né, para que esse bazar acontecesse. Não posso deixar de citar o nome da Cláudia e do Luiz, que tem capitaneado esse projeto com grande maestria. E o Evangelho, quando as pessoas estão aqui comprando as roupas, por meio dos voluntários, que provavelmente estão sentadas aqui também, têm sido alcançados por esse projeto. Guilherme, mas eu tenho, o último bazar que teve eu trouxe umas 20 peças de roupa. Glória a Deus, meu irmão. Mas a gente precisa que tu dê mais um passo. A sua roupa, ela vai ser útil para que a gente possa vender e vai conseguir o recurso. Mas você pode dar um próximo passo, sabe fazendo o quê? Estando aqui no dia do bazar, para que você não somente confesse Jesus como Senhor e Salvador, e você seja uma pessoa que seja um voluntário, que esteja aqui transitando e pregando a palavra de Deus. É esse o próximo passo que você precisa dar. Porque às vezes você está terceirizando. Não, eu só vou dar a roupa, porque lá no dia vai ter as pessoas para pregar o Evangelho. E se não tiver as pessoas para pregar o Evangelho? A gente não pode terceirizar as coisas. Talvez a gente está terceirizando, não, eu vou pagar, e glória a Deus, porque o Senhor nos dá condição financeira, mas dê mais um passo. Se você é um missionário, quem vai para uma missão, não é somente terceirizar algo. Você está com um fuzil na mão, e o tempo todo você precisa avançar o reino de Deus, e ninguém pode fazer isso por você. Você foi chamado de forma individual. Eu não posso alcançar as pessoas que o pastor Bruno vai alcançar. Eu não tenho como. Ele foi chamado por algo específico. E cada um aqui tem um dom e foi chamado por algo específico. O Projeto Semear tem mudado a realidade de inúmeras pessoas. Famílias têm sido transformadas. Sabe por quê? Porque não é só o bazar e o dinheiro do bazar que chega até essas famílias. O Evangelho tem sido compartilhado na mesa com elas. E graças a Deus por isso. Eu não tenho disponibilidade, Guilherme, para vir aqui no bazar no dia. Nos comunique. A gente pode te dizer onde uma dessas famílias aí mora, para você ir lá tomar um café da tarde com ela. Isso é missão. Isso também é missão. Poderia ficar a noite inteira aqui dizendo as inúmeras possibilidades para que você se encaixe nisso. Mas irmãos, não dependa do pastor falar o que você precisa fazer. Dependa exclusivamente daquilo que Deus coloca no seu coração para fazer. Porque talvez as motivações que o pastor fala, talvez não seja aquilo que realmente Deus te chamou para fazer. Ainda que se nós estivermos totalmente alinhados, procurando realmente os seus dons, aonde que você vai se encaixar, mas o Senhor, Ele te chamou de forma individual. Somente o Espírito Santo pode te dizer aonde você se encaixa nesse globo maior, daquilo que o reino de Deus está avançando por meio da igreja e deveria avançar. Projeto de futebol também lá, o seu recurso fez com que chuteiras, bola, coletes e inúmeras coisas fossem compradas para essas crianças que estão lá. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Mas eu quero te dizer que toda quinta-feira, ali na pracinha da Próspera, a gente tem um irmão aqui, eu não posso deixar de citá-lo, que é o Cris. Todas as quinta-feiras está ali com essas crianças, jogando futebol, dando colete, dando água. Criança gosta de jogar futebol. Eu tenho um filho que o tempo todo está dizendo, papai, vamos para o campo, vamos jogar futebol, vamos jogar futebol. Só que não é só futebol, meus irmãos. É discipulado, é conversa intencional, é saber como é que está a condição da vida de cada criança que está ali. Porque você sabia que tem algumas dessas crianças que ela só vai para quinta-feira, porque é o único momento na semana que ela vai poder comer uma bolachinha recheada? E ela tem medo de voltar para a casa dela, porque ela vai apanhar do pai dela, e vai apanhar da mãe, ou o pai está preso agora lá na penitenciária, ou a mãe é uma prostituta, ou a mãe está envolvida com drogas. Isso é missão. O que precisa acontecer para que a gente venha nos posicionar de forma intencional? Lá na Jordânia, o projeto de futebol, aqui pessoal, Aviva Futebol, dentro da igreja Aviva. Você sabia que esse projeto existe? Diante disso eu te pergunto, quem quer ser um missionário?
Você já é um missionário. Você só precisa se posicionar e saber aonde você se encaixa dentro desse grande time. Charles Spurgeon fala uma coisa, meus irmãos. Ou todo cristão ele é um missionário ou ele é um impostor. Será que realmente você confessou Jesus como Senhor e Salvador? Ou só foi emoção? Ou só foi algo que você acha que foi Jesus te alcançando? Essa pergunta você precisa fazer para você mesmo. Porque todo cristão é um missionário do reino de Deus. O reino de Deus ele já veio faz muito tempo, já faz 2000 anos que Jesus tem falado que o reino de Deus já está aqui, já está ali, já está ao redor do mundo. Mas parece que o reino de Deus nem chegou, irmãos. Hoje a igreja está tão estática, está tão parada que parece que o reino de Deus não chegou. Parece que Jesus não vai voltar amanhã. O que tem acontecido com a igreja? De domingo a domingo. De domingo a domingo. E como a sua vida acontece de segunda a sábado? Não, mas ali o projeto do futebol é na quinta tarde, é o trabalho. Não tem problema, vamos fazer um domingo de manhã. Não, um sábado à tarde. Não, mas sábado à tarde o pastor Bruno falou que é o Shabá, né? Então vamos fazer à noite. Se você deseja servir nesse projeto, nos procure. Se você deseja participar do bazar, nos procure. Participar do jiu-jitsu, você precisa nos procurar. Agora a igreja toda será indesculpável de dizer: a gente não sabia que isso estava acontecendo dentro da igreja e fora da igreja. A responsabilidade agora é minha e sua, de fazer com que o evangelho venha avançar. Ajudar na realização de tarefas. O que a gente pode fazer? A gente foi para o Rio Grande do Sul há 3 semanas atrás, e pela graça de Deus, eu acho que eu já passei isso. A primeira equipe que foi até lá, conseguimos fazer com que o mercado do Seu Telmo, a casa do Seu Telmo e da Dona Teresa voltasse a funcionar em tempo recorde. Um milagre aconteceu ali. Ah, vocês levaram uma equipe especialista em limpeza? Não, meus irmãos. Eu vi ali uma equipe que não mediu esforços, homens que nunca pegaram um rodo nas suas casas e uma vassoura, e estavam ali dentro, fazendo algo que não somente me constrangeram, mas um milagre aconteceu nesse local. Isso é o Rio Grande do Sul. Não é a África, não é a Jordânia, não é a Ásia, não é qualquer outro lugar do mundo. É aqui do lado do Rio Grande do Sul. Poderia ter colocado inúmeras fotos da viagem que a gente fez ontem, mas aí é só um cômodo de uma das 4 casas que pela graça de Deus ontem nós conseguimos limpar no Rio Grande do Sul. Pegue a sua família, coloque ela dentro do seu carro, não precisa ser um carro blindado, tá? E vai até o Rio Grande do Sul, até Canoas. Ande pelo menos uma meia hora só e pode retornar para Criciúma. Se o seu coração não sangrar e não chorar por tudo aquilo que tem acontecido naquele local ali, meus irmãos, eu não sei se você é crente daí. Aí você precisa rever os conceitos de cristianismo que você aprendeu. E se você não tem dinheiro para pagar a gasolina, nós damos um jeito, nós pagamos para que você seja lá impactado. Mas vá, não fica só assistindo pela televisão, vai lá. Vá lá olhar com seus próprios olhos aquilo que a gente pôde presenciar ontem. Ah, foi somente limpeza, Guilherme? Não. Porque eu falei para vocês, o assistencialismo, as roupas que vocês trouxeram pela graça de Deus, os mantimentos que vocês nos ajudaram, toda a parte de comida, toda a parte de pintura que nós levamos até lá ontem, não termina só nisso. Termina com a pregação do Evangelho, onde um senhor com o coração endurecido, ontem, em lágrimas, não sabia a maneira como ele poderia nos agradecer por tudo aquilo que foi feito ontem. Você pode fazer parte disso? Multiplicar novos missionários. Como que se multiplica missionários, pastor Guilherme? Mandando para Jocum? Mandando para as organizações missionárias? Não, não precisa mandar. Pede para que essas pessoas venham para a Viva. Na segunda-feira na escola do discípulo. Participe de pequenos grupos. Sejam ensinadas de púlpito. E é assim que missionários são multiplicados. Equipes como essa que foi numa primeira viagem. Equipes como essa que foi numa segunda viagem. A primeira viagem com 25 voluntários, uma segunda viagem com 50. Tivemos que alugar um ônibus, porque não tinha como levar com os carros. Você pode fazer parte? Isso é aquilo que a Igreja Viva tem feito por meio de tudo que tem acontecido nessas 4 paredes, aqui no Rio Grande do Sul.
Como que a gente pode encorajar então vocês e encorajar as pessoas que lá no Rio Grande do Sul agora perderam tudo? Pessoas que já não tinham nada perderam tudo. Como que nós vamos encorajar essas pessoas? Pregando o Evangelho, mostrando que existe uma esperança futura, mostrando que existe uma esperança que não é somente dessa terra. O bem material faz parte, em algumas circunstâncias sim, mas agora, o que está em jogo? Os bens materiais ou a herança eterna? O que foi feito lá ontem, meus irmãos, foi algo que novamente, eu já havia feito essas viagens que a gente fez lá para a Jordânia, mas ontem foi algo surreal que aconteceu lá. E graças a Deus, por homens e mulheres que não mediram esforços para ir até o local e deixar 4 casas limpas para a glória de Deus. Essa é uma das mulheres que é fruto lá na Jordânia de uma primeira viagem que foi feita. Essa mulher se converteu ao cristianismo, e essa mulher já batizou mais de 100 mulheres, e tem discipulado mais de 100 mulheres naquele local. Essa mulher ela tem sido perseguida, tem sido maltratada, e ela só falou que ela só vai parar se matarem ela. Isso é fruto daquilo que acontece aqui dentro da igreja, e de que quando o Evangelho chega nesse local, por meio da pregação da palavra, o encorajamento pode transformar a realidade dos locais. O que dizer dessa família? A banda já pode subir, eu estou finalizando. O Omar, que é aquele senhor careca lá atrás, e a sua filha que está de véu rosa, a sua filha queria o tempo todo se matar. Ela estava tão atormentada pelos demônios da vida dela, que o tempo todo ela procurava uma maneira para se matar. Até que teve um dia que ela teve um sonho. E irmãos, o testemunho é sempre o mesmo, tá? Independente das pessoas, do local de onde essas pessoas vêm, o testemunho é sempre o mesmo. E ela falou que ela teve um sonho, que naquela noite, uma luz apareceu no quarto dela, uma luz que brilhava mais do que o sol ao meio-dia. E essa luz falava o seguinte para ela: não te mata, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a porta. A partir de amanhã procure os do caminho, procure os da igreja, que a sua vida vai ser transformada. E a partir disso, essa menina que queria se matar, no outro dia ela acorda radiante, ela acorda totalmente transformada, porque é isso que o Evangelho, quando chega por meio da pregação do Evangelho, ou chega por meio de algo, né, que é o que eu estou falando agora, transforma na vida das pessoas. E a família dela começou a perseguir ela, porque achou que ela tinha ficado mais louca do que ela estava, porque ela começou a falar dessa luz, mas como a família toda é muçulmana, o que é essa luz? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem enviados? Como vão crer se a mensagem do Evangelho não chegar? Eu quero te dizer que se eu e você não levantarmos dessa cadeira e fazer aquilo que nós precisamos fazer, que é pregar o Evangelho, o próprio Cristo aparece para essas pessoas. O próprio Cristo faz a função que ainda Ele nos permite, por graça e misericórdia, ser participantes do que Ele tem feito no globo terrestre. É o maior privilégio do mundo, meus irmãos. E aí esse homem teria que fazer 4 pontes de safena, ele falou: eu não opero de jeito nenhum. Aí até que chegou um dia que o médico falou: seu Omar, ou o senhor opera, ou o senhor vai morrer. E ele foi se internar. Ele se internou num dia, e a sua cirurgia seria no dia seguinte. E naquela noite, diz ele que teve um sonho, e que algo chegou ao lado da cama que ele estava, do leito, e colocava a mão sobre o peito dele e falou o seguinte: agora nesse momento eu te dou um novo coração, eu sou o caminho, a verdade e a vida, procure os da minha igreja, os do meu caminho. O Omar se levanta no outro dia, pula da cama, como um jovem de 15 anos, e os médicos vêm para levar ele para a operação. Não, eu estou bem. Os médicos: não, seu Omar, o senhor está louco, né? Eu não vou mais operar, eu estou bem de saúde. Os muçulmanos não acreditam em milagre, muito menos os médicos, né? E aí, eles fazem novos exames no seu Omar. O médico pega o exame anterior, o exame atual, e fala o seguinte: eu não sei o que aconteceu, mas o seu coração praticamente é o coração de um jovem de 15 anos. Meus irmãos, esse é o mesmo Jesus
que fez, faz e continua fazendo. Por que será que Ele não faz nos dias de hoje um milagre tão extraordinário aqui? Ele tem feito, Ele tem salvado inúmeras pessoas. Porque o maior milagre não foi o coração novo do seu mar. O maior milagre foi o Cristo Jesus escrever o nome do seu mar no livro da vida. Esse é o maior milagre. E sabe qual é o problema? É que as pessoas estão com o celular o mais alto possível para fazer as fotos daquilo que elas acham que é o extraordinário. Mas o ordinário tem acontecido todos os dias. E só as coisas não acontecem mais, sabe por quê? Porque os celulares estão muito altos e os nossos joelhos praticamente estão longe do chão para que coisas maiores aconteçam. Sabe por quê? Porque o homem tem tentado roubar a glória que é somente de Deus. Como que eu e você que vamos fazer uma viagem missionária, e que isso fique bem claro, isso não salva ninguém, tá? Isso é só uma expressão de gratidão por aquele que ali morreu na cruz. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. O problema é que muitas vezes os homens querem aparecer nas fotos, querem tirar a glória daquele que foi cuspido, vilipendiado, torturado, pregado. O maior missionário da face da terra morreu dentro de um calabouço e foi decapitado. Morreu pobre, sujo, sozinho e velho. E eu e você queremos aparecer. Em que página você quer aparecer? Talvez a única página que seria até legal aparecer seria em alguma página aí de perseguição do Estado Islâmico, do Boko Haram ou qualquer outro local. Plantar novas igrejas, é isso que tem acontecido lá na Jordânia. Micro-igrejas têm sido plantadas. Nós queremos construir igrejas apaixonadas por Jesus. Nós precisamos enviar missionários. Quem são os missionários, Guilherme? São aqueles que vão chegar aqui na nossa igreja? Não. Sou eu e você. E a ideia central de hoje à noite qual é? Um cristão maduro é aquele que conhece seus dons e os coloca em prática. Você conhece seus dons? Você tem colocado em prática? Você é realmente um missionário? Puxa vida, Guilherme, mas eu não me encaixo nem no jiu-jitsu, nem no bazar, nem para evangelizar no trilho. Eu não me encaixo, eu não sei, eu estou perdido. Nos chama. Converse com a liderança, converse com os presbíteros, converse com os pastores. A gente vai te ajudar, meu irmão. Não fique isolado. Vai ter uma viagem missionária agora para o Rio Grande do Sul semana que vem? Semana que vem não. Mas semana que vem eu quero não só te convidar, mas te convocar para estar junto com a Christ Church na semana de impacto a serviço à nossa cidade. Nós teremos 2 casas para pintar. É horário comercial? É. Mas não dá porque eu trabalho. Às vezes a gente planeja férias para ir viajar, né? Mas a gente nunca procura saber o que tem acontecido dentro da nossa igreja para pegar férias para estar a semana inteira com uma equipe dessa, fazendo ação social. Sabe por quê? Porque talvez os nossos olhos estão muito mais longe daquilo que realmente é interesse em fazer para que o evangelho avance. Christ Church, semana que vem está chegando aí com essa equipe. Mas eu sou muito velho para estar ajudando a fazer evangelismo. A dona Leneta está ali no meio, ó. Aquela senhorinha lá no meio, até dá para se confundir com a parede. Essa senhora tem 80 anos. E saindo daqui ela vai para outra viagem missionária, ela vai emendar uma na outra. E eu achando que ontem eu estava cansado para vir pregar aqui, porque eu fui numa viagem missionária lá no Rio Grande do Sul. Será que eu e você somos um missionário? Esteja nos perguntando de que maneira vai acontecer todo o cronograma, para que você esteja atento e você possa ser um participante. Só essa semana, meus irmãos, a gente precisa que você esteja ativo o tempo todo, dentro e fora da igreja. Para que a igreja viva apareça? Não tem nada a ver com a igreja viva. Tem a ver com aquilo que Deus te chamou para fazer, para que Jesus seja glorificado por meio da sua vida e o evangelho alcance a Samaria, a Judéia e os confins da terra. É por isso que nós desejamos que 80% da igreja esteja engajada em pequenos grupos, 60% servindo conforme sua paixão, perfil e dons, para que a gente possa ter cristãos maduros e líderes inspiradores. Esse é só o próximo passo. Se você não está num pequeno grupo ainda, por favor, aponte o seu celular e pegue o QR Code, ou fale com o pastor
Diego Dutra, para que você possa estar inteirado de como você pode participar, e ali você, dentro do pequeno grupo, ser blindado, ser forjado para ir numa viagem, ou para estar participando de outras coisas que a igreja tem desenvolvido. Servir em alguma área, meus irmãos. Se você não pode durante a semana servir em algum local, seja em qualquer projeto missional aqui da igreja, sirva aqui na igreja. As demandas são inúmeras. Você pode recepcionar, você pode cuidar de carros, você pode participar da logística, você pode cuidar de crianças. Irmãos, serviço não falta. Ou seja, as oportunidades estão aí. 80, 60, até 2030. Sabe até quando? Até que Ele venha. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por fazer parte do Teu santo e bendito reino. Obrigado pela oportunidade, Pai. Pela oportunidade que o Senhor, por meio da Tua graça, da Tua pregação, que chegou até os nossos ouvidos, por meio de alguém, Pai, que compartilhou o Evangelho até conosco. Obrigado, Jesus, porque nos faltaria palavras, Pai, porque o céu não é conquistado por obras, mas é conquistado por aquilo que o Senhor fez na cruz em nosso favor, Pai. Obrigado, Senhor. E tudo isso foi de graça. Nos tira, Pai, da zona de conforto, porque se o Senhor nos deu de graça, por que nós estamos tão estáticos? Porque nós estamos tão indiferentes? O que tem acontecido com a igreja? Vivendo de domingo a domingo, sem simplesmente se preocupar com a dor do próximo. Nos aperfeiçoe e nos ajude a ser melhores pessoas. Forge o nosso coração, o nosso caráter, a nossa mente. Nos ajuda, Pai, a não envergonhar o Teu Evangelho. E que o Senhor possa simplesmente levantar homens e mulheres aqui nessa igreja, para que o Teu reino avance e novas pessoas conheçam o Teu amor, a Tua misericórdia e tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz em nosso favor. É no Teu santo e poderoso nome que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém.